Deus. Graça e paz, queridos. Uma alegria estar aqui novamente, nessa casa que já faz parte da nossa família. Eu sempre digo que é bom você ser o primeiro a ministrar, porque se for bom, vão lembrar de você até o fim. Se não for, a bomba fica para o Tiago, fica para os demais que vão vir, e vocês não vão nem lembrar que eu passei aqui. Mas glória a Deus pela vida do pastor Ney, pelos todos os amigos que aqui estão, por essa festa linda, essa conferência maravilhosa. E eu sempre digo para quem pergunta que é a Liga da Justiça. Nós somos amigos, somos irmãos. A semana retrasada a gente teve a conferência da família lá na igreja. E pastor Vini estava lá, Marcela também estava lá, o Ney, Tiago era para estar lá, mas não houve possibilidade. Mas enfim, a gente está sempre junto. Isso é o reino de Deus. Isso deixou na mão, mas glória a Deus pela vida do Tiago. Mas é uma bênção, queridos. Quem tem um amigo acha na verdade um irmão. E quando nós olhamos, algumas pessoas pensam assim: mas você e o pastor Ney é na mesma avenida, não dá nem 1 quilômetro. Eu falo, mas a gente é irmão, não tem dessa de rivalidade, não tem dessa de porque está na mesma avenida. Pelo contrário, como o pastor Ney sempre fala, viver da graça é um projeto de Deus, ou é um projeto de Deus viver da graça. E essa igreja amada, tão querida, sempre tem nos apoiado, e lá vice-versa, quando é convocado para algum culto, seja de homens, de jovens. Então agradeço a Deus pela vida de vocês. Peço que você abra a sua Bíblia, para nós ganharmos tempo aí. Eu vou ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, Atos de número 6, Atos 6. Acompanhe na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, no iPad, aonde tiver a Bíblia, irmão, abra aí. Atos, capítulo de número 6. Eu vou ler do verso 8 até o versículo 15. E ele diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Porém não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns aos outros, para que dissessem: ouvir-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, que há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora eu vou pular aqui para capítulo 7, o versículo 54, que diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsaram da cidade, e o apedrejavam. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quando eu comecei a
meditar ou preparar a palavra para esse primeiro dia, eu comecei a pensar em alguns personagens que de alguma forma fizeram a diferença, ou seja no Antigo, ou seja no Novo. E quando eu me deparei com a história de Estevão, o homem que você vê uma história aparentemente curta, porém foi alguém que decidiu incendiar uma cidade. Na verdade, foi um improvável que decidiu fazer alguma coisa. Porque você vê que a igreja ela está no início. Há agora os apóstolos com uma necessidade, porque começou a haver confusão. As viúvas helenistas com as viúvas gregas começam a brigar porque queriam preferência para receber as cestas básicas, as ajudas. E os apóstolos olham e dizem assim: bom, não é bom nós largarmos o altar para atender as necessidades e as demandas da igreja. Vamos levantar então alguns homens cheios do Espírito Santo, homens de caráter, para que eles possam fazer esta função diaconal. Então o texto diz que orando se levantam 7 homens. Dentro desses 7 está a vida de Estevão. Estevão agora é separado ao diaconato, e a sua função principal qual era? Cuidar do templo. Entenda que quando falamos de altar, falamos de pastores, presbíteros, missionários, apóstolo. Hoje tem já quase o 4º homem da Trindade, semideus. Mas a verdade é, quando falamos de altar, falamos de uma grande responsabilidade. E quando falamos a respeito do templo, existem os voluntários, diáconos, cooperadores, cada igreja de alguma forma, atalaia, enfim. Aqueles que cuidam do bom andamento da igreja. E Estevão foi levantado para essa função: cuidar, preparar, zelar, separar alimentos, cuidar de repente de uma entrada, de uma boa recepção. Essa era a função dele. Mas quem disse que ele estava satisfeito simplesmente em estar cuidando do templo como ele fazia com excelência? Estevão queria sempre mais. Entenda que quando nós começamos a buscar algo para nos incendiar, o fogo não vai acender de uma hora para outra, como você liga um micro-ondas, porque da mesma jeito que acende rápido, ele vai ter uma queima, um aquecimento rápido, uma evolução rápida. Mas quando você aquece de uma forma de lenha, que você põe a lenha, prepara o fogo, aquece, aquela lenha começa a pegar, daqui a pouco a outra também, daqui a pouco a outra, e o fogo começa a ficar vermelho, começa a subir, e aí para apagar fica difícil, porque ele vai ficar por um bom tempo, e ainda que esteja só a brasa, você vai colocar a mão e vai sentir o calor saindo daquele lugar. Não confunda o movimento com o avivamento. Nós gostamos de movimento. A unção do celular, ligo, lego. Mas se você sair daqui da conferência da mesma forma que entrou, foi só um movimento. Mas se você sair daqui no 3º dia, meu irmão, voando, cheio do poder, tacando fogo no cão, chegando em casa e a mulher olhando e falando: tu tá diferente. O esposo falando: mulher, alguma coisa aconteceu. Ei menino, onde tu estava? Porque você está diferente. É o fogo do Espírito resplandecendo e fazendo a diferença onde você for. Estevão não estava simplesmente contente em fazer aquilo que mandavam ele fazer. Alguém que está queimando, ele vai sempre além. Ele faz o que lhe é mandado com excelência, mas ainda sobra tempo para fazer mais. E o texto diz que Estevão agora começa a pregar a palavra. Entenda, a chamada dele era cuidar de um templo, era cuidar do bom andamento, mas ele meditava na palavra, estava cheio de Deus, e agora começou a pregar, e pregava com uma eloquência, com uma sabedoria e com uma graça. Tem uma frase que ela é muito interessante, eu anotei, ela diz assim: quem não serve para servir, não serve para nada.
Se você não serve para servir naquilo que lhe foi colocado, como é que você quer queimar por algo que você ainda está projetando? Eu lembro que eu fui dos cordeirinhos de Cristo, fui das crianças, fui dos adolescentes, fui da igreja. Mas quando eu virei diácono, eu ficava na lateral, como está a irmã ali, intercedendo. O pastor sentava no altar, me chamava, dava os recados. E eu estava na expectativa, a minha função era diaconal. Sobrava uma oportunidade e eu dizia, estou aí para pregar. Eu lembro que às vezes, Osmar está aqui, ele vai lembrar disso. E o pastor, ele forjou a gente de uma forma muito boa. Porque ele dizia assim, era 3 louvores da equipe. No terceiro louvor, ele me chamava e dizia, tu vai pregar hoje? Eu, rapaz, daqui a pouco, vai pregar hoje. Às vezes ele chamava e dizia assim, Rubens, pergunta lá embaixo para os pastores, quem quer pregar? Aí eu descia e dentro eu dizia assim, tomara que ninguém quer, tomara que ninguém queira, tomara que ninguém queira. Aí eu perguntava para o primeiro, o pastor falou para pregar hoje, eu não quero não. Aí o outro, também não, estou cansado. Aí o outro, não, também não. Aí eu subia e dizia, pastor, ninguém quer, mas se quiser eu estou aí. Aí eu lembro que ele dizia, então vai lá e prega. Irmão, eu com alegria ia lá, pregava, eu sempre amei pregar. A verdade é, se você ficar dentro de uma caixa, ou dentro daquilo como um robô do que foi programado, você vai ter algo queimando, você vai ter um projeto de vida, você vai olhar lá na frente, você sabe aonde Deus quer te levar, mas é necessário ter ousadia. Estevão não recebeu a unção para fazer, ele já fazia antes de receber a unção. Entenda que numa empresa, você só recebe o cargo quando você é chamado. E o patrão diz, a partir de hoje você é chefe. Aí sim você recebe toda a característica, uniforme, carteira, tal. Reino de Deus é diferente. Primeiro você começa a servir, você começa a fazer, você começa a ser até reconhecido já pelas pessoas. Aí depois chega o momento de subir aqui e receber a unção, o óleo descer, só como confirmação daquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Ele era um diácono, mas nada parava de orar. Ele era um diácono, mas nada impedia ele de pregar a palavra. Ele era um simples servo que servia na igreja, mas ele tinha sabedoria, graça, autoridade, unção. Ei, querido, o que te impede de ser cheio de Deus, de começar a queimar e incendiar essa cidade, essa nação? Não é cargo que vai te impedir, não é estar no início do degrau ministerial que vai te impedir. O que pode impedir é você mesmo, barrando aquilo que Deus tem para você. Chega agora o momento, separam Estevão, o texto diz. E quando separam Estevão, eles olham e dizem assim, bom, vamos separar aí 7 homens. E aí eles falam dos 7 aqui o nome. Mas Estevão era alguém diferenciado. Tinha algo diferente nele que as pessoas olhavam. E os apóstolos falaram assim, Estevão é diferente. Ele tem boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Vamos constituir ele sobre este negócio, porque nós estamos vendo ele realizar prodígios, sinais e maravilhas no meio do povo. Existem algumas características para você identificar quem está cheio ou quem está vazio. Características que não é a forma de vestir. Antigamente, eu falo antigamente, mas há pouco tempo, quando entrava alguém na igreja com um terno e uma gravata, uma pastinha prata, não era, Tiago? Sapato trincando, cabelo na nave, tu olhava e dizia, vai estourar hoje, vai virar tudo. Não era? Aí subia, aí tu, acabou o culto. E aí? Não sei, só sei que foi o maior poder. Mas tu aprendeu o quê? Mudou o quê? Não, só sei que eu bati no teto e voltei. Legal, é bom sentir, eu sou pentecostal também. Mas e aí? Vai mudar a tua casa com a tua família? Vai mudar com a tua esposa? E aí? Não, eu estou queimando, eu vou ganhar a cidade. Mas como é que está lá dentro? Boa reputação. Quando o fogo começa a queimar, começa a mudança primeiro de dentro para fora. Reputação é o que falam quando você não está presente. Que
tua frente vão falar coisas boas, mas quando você não está, o que estão falando de você? A tua reputação é o que fica. E se você está queimando de verdade, você sai do setor do trabalho e as pessoas dizem: rapaz, esse camarada é crente mesmo, hein? Porque aqui na empresa é a oração, tem um conselho, tem uma palavra, reputação. É você ministrar e quando você descer, as pessoas olharem e falar assim: ó, é homem de Deus, viu? É mulher de Deus, que humildade, ministrou, que palavra, que adoração. Mas eu conheço também quem é os filhos, eu conheço quem é a esposa, é meu vizinho, é meu parente, e eu sei qual é a reputação. Qual tem sido a tua reputação? A tua casa tem sido conhecida como uma casa de guerra, de brigas, de contendas? O que estão falando a teu respeito? Qual é o eco que está ecoando sobre o seu nome? Estevão tinha uma boa reputação. Segundo, cheio de fé. Olha o que o fogo começou a gerar antes de acontecer os milagres. Boa reputação, cheio de fé. Ninguém consegue, irmão, sair medindo a fé dos outros. Tem mais fé do lado direito, do lado esquerdo? Não, aqui do esquerdo tem, no meio tem mais fé. Ninguém consegue. Não existe um medidor de fé. Não existe um glória e um aleluia alto para alguém falar: esse tem fé e aquele não tem. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Sabe quando tu está no ponto de ônibus, 5 horas da manhã, tudo escuro, não tem nada, mó breu, mas tu está lá no ponto. Tu está vendo alguma coisa? Não está. Está vendo o busão vindo? Não. Mas tu sabe, por mais que atrase, mas tu sabe que ele vai virar, ele vai vir, vai parar e você vai pegar o ônibus. A fé é o firme fundamento firme do que não se vê, mas se espera. Abraão creu contra a esperança. Meu irmão, uma coisa é tu ter fé dizendo: oh, ainda dá. Outra é até a esperança já ter ido embora. E você crê contra a esperança, não é para qualquer um. Não dá para estar queimando sem ter fé. Porque é necessário, anda junto, não se separa. E quem está queimando, quem está cheio do fogo, quem está servindo, quem está com boa reputação, a segunda característica é estar cheio de fé. Ele olha e diz: não, vamos orar ali porque Deus vai curar. Não, vem aqui, eu vou te dar a palavra. Não, vamos invadir ali, vamos evangelizar. Não, vamos fazer isso e aquilo. É igual do primeiro amor, aquela chama, aquela fé. Pode ter a barreira, pode ter a dificuldade que for, mas você está queimando tanto que você olha e diz: eu vou passar por cima. Deus está comigo. E você, tomado de autoridade, você faz cada coisa que você depois olha para trás e diz: Senhor, como é que isso aconteceu? Deus, se fosse na sã consciência ou eu sozinho, não iria fazer. Mas tomado de fé, tomado de convicção, você continua avançando. De intimidade, cheio de fé. Aí começa agora a transformação, não mais interior, agora exterior. Cheio de graça e cheio de poder. Quem está cheio de Deus, cheio do fogo, do poder, ele começa a cair na graça. Você volta um pouquinho para Atos 2, início da igreja. Pedro, que era aquele camarada truculento, agora um Pedro diferente, está pregando. 3.000 almas aceitam Jesus, daqui a pouco mais 2.000. E o texto vai dizer: eles tinham tudo em comum e caíam na graça do povo. Tem alguma coisa errada se as pessoas preferem estar longe de você do que perto. Tem alguma coisa errada se você não tem algo para derramar na vida de ninguém. Tem alguma coisa errada se as pessoas, quando você sai, ao invés de sentir a paz, sentir algo, sente algo diferente. Ao contrário, tem alguma coisa errada. Porque o cristão cheio de Deus, ainda que você diga: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não sei falar da Bíblia, eu troco Jesus por Genésio, eu não sei orar direito, mas quando você está cheio da graça, meu irmão, onde tu passa, não é você, é Jesus indo à frente.
É o Espírito Santo tomando o ambiente. É às vezes aquela irmã que já perdeu os atacantes, só tem um lateral. Mas quando faz uma oração, sai da frente. É graça. É aquele que às vezes você olha, não dá nada, mas ele diz, eu posso fazer uma oração aqui? E naquela oração simples, invade o ambiente. Toma conta do lugar. A graça. É as pessoas olharem para você, porque hoje, irmão, os peixes estão pulando dentro do barco, as pessoas estão sedentas. É você cheio da graça. As pessoas olharem e falam assim, não sei, eu fui com a tua cara e eu gostei de você, eu posso me aconselhar, você pode me dar uma palavra, você pode orar por mim, você pode me dar um conselho. Não é porque você é bom, não é porque você tem PhD, não é porque você é inteligente, é o bonitão, a bonitona. Não, é a graça, é o favor imerecido. Apesar de nós, né? Apesar de nós, Deus nos usa, nos enche, nos capacita. E nós somos cristãos, que significa pequeno Cristo. E aonde você vai, aonde você entra, está levando esta marca. Como Estevão estava, um simples servo, mas que quando você vê no início da igreja dos Atos, que é ato dos apóstolos, mas você vê um ato aqui de um servo, um ato de um diácono, de um homem improvável, mas que estava queimando por dentro, estava cheio, começou a externar aquilo. Aí agora explode, começa sinais e prodígios entre o povo. Entenda uma coisa, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele faz em oculto. Depois que estoura, ele joga no ventilador, para todo mundo saber, para querer te envergonhar e querer acabar com a sua vida. Nosso Deus não, é das claras. Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Ele é da luz, nós somos da luz. E a luz onde passa ilumina, e Deus não passa pano para ninguém. Adão e Eva errou, Deus podia falar, apaga isso aí, vou fazer um novo Adão, uma nova Eva. Não, está lá, que os dois erraram. Abraão, Davi, segundo o coração de Deus, errou. Deus podia dizer, não escreve não, passa borracha, pula. Não. Põe aí que errou, põe que falhou. Põe as consequências. Nosso Deus é as claras. E quando Deus começa agora a usar Estevão começa a ficar em evidência. Porque, queridos, no meio da escuridão, qualquer fósforo já faz uma diferença. Se apagar essa luz inteira da igreja, faltar luz na cidade, e aqui alguém em qualquer canto acender um fósforozinho que seja, alguém vai olhar e vai dizer, tem uma luz ali, tem um fogo ali, vai fazer diferença em meio à escuridão. Estevão começa a fazer a diferença, e por fazer a diferença, aí começa agora a vir as retaliações sobre a vida dele, sinais e prodígios. E o texto diz, eram vistos por todos. Não era em oculto, não era Estevão falando, vem aqui, eu vou orar aqui, não fala para ninguém, está em secreto. Não. Era nas praças, era nas ruas, porque nós somos a eclésia. Não dá para ser fogo aqui dentro. 1h30 de culto, 2 horas, aqui tu é fogo. Fire, fuego. Fogo. Sai daqui, não é mais fogo. Apaga. Não. Nós não somos luz da igreja. Nós não somos sal da igreja. Tu está enganado. Nós somos luz da onde? Do mundo. Nós somos sal da terra. Aqui é o quartel-general. Tu vem aqui nessa conferência, começa, hoje está só colocando a lenha, daqui a pouco vem o Tiago, vai abanar, aí vem o outro, abana de novo, daqui a pouco o fogo pega, você vai se incendiar, não para ficar aqui, mas para sair, e ser sal, luz e fogo, na cidade, no estado, na nação, aonde quer que Deus te mandar. Deus não quer reunião de fogo, tocha 1, tocha 2, tocha 3, tocha dos jovens, tocha dos anciãos. Não. É lá fora, o negócio é lá. É se abastecer aqui, se encher do combustível para fazer sinais e prodígios lá. Lá onde, pastor? Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde quer que você estiver. Só que isso gerou consequências para Estevão. Está preparado? Às vezes nós ficamos, Deus,
Manda, Senhor, teu servo está preparado. Me leva às nações. Me faz um pregador, me faz um adorador. Senhor, me usa para orar pelos enfermos. Aí Deus diz, é mesmo? Então, peraí, vou te levar ali no hospital. E tu vai ver lá um sangrando para o lado, outro todo quebrado para o outro isso. E vai ter que orar, e vai ter que ter fé, e vai ter que interceder. Deus, me dá o dom da cura. Aí Deus, legal, na tua casa às vezes tem alguém doente. E tu corre para lá e para cá, já te dei, vai lá, ora. Começa a colocar em prática. Quanto mais você põe em prática, mais vai se aperfeiçoar. Deus, faz queimar, arde para eu pregar a palavra. Aí Deus diz, tá bom, mas vai estudar, vai orar, vai pagar o preço, vai errar, vai acertar, mas vai. Entenda que vão jogar pedra sempre em árvore que está dando fruto. E sempre vai haver perseguição. Lógico que tem alguns que têm a síndrome da perseguição, porque estão me perseguindo, porque isso, porque aquilo. Às vezes a perseguição vai te forjar, porque nós somos forjados no fogo. Às vezes o que tu acha que é perseguição e crítica não é alguém falando a verdade como um amigo para você melhorar. Mas tu é dodói, geração Nutella, e tudo quer parar, e tudo, meu Deus o quê? Avança. Se reuniu, foi o Sinédrio. Meu irmão, os pastores top da época, Sinédrio, os helenistas e não sei quem, se reuniram e falaram assim, mas quem é esse Estevão aí? Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo uma religiosidade. Vai ler o texto. Se apegando ao que Moisés tinha falado, a lei e tal. Jesus já tinha vindo, já tinha estabelecido, já foi, deixou e tal. E agora o Espírito Santo movendo e eles lá, paralisados. Como se estivessem em odres velhos, querendo um vinho novo. Mas quando o vinho novo chegou, o odre velho não suportou e rompeu. Eles olharam e falaram, quem é esse Estevão? E Estevão agora começa a pregar, no capítulo 6. E ele fala, olha, lembra do que foi falado a respeito de Moisés, a respeito de Abraão, e Jesus veio, e a nova aliança, tal. Um belo de um sermão, aquilo começa a incomodar eles. A ponto do versículo 54 dizer, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Rapaz, gerou algo dentro daqueles camaradas, deles olharem e falar assim, não aceitamos isso, não queremos isso. Quem é esse Estevão? Começaram a ranger o dente, e começou a falar assim, vamos matar esse cara, vamos matar. Olha como eles estavam cegos, porque às vezes o fogo vai ofuscar pessoas, e o problema não é as pedradas de fora, é as pedradas de dentro. Porque quando se rompe o odre, o texto diz que se perde tanto o vinho quanto o odre, os dois. E aqueles homens começaram a achar ocasião, e Estevão, o texto diz, irmão, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, começa a dar resposta, daqui a pouco eles olham e dizem, chega, não dá para competir com ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai, e disse, eis que vejo os céus abertos. Quer ver céu aberto? Lembra Jacó? Viu o céu aberto, anjos subindo e descendo, mas em um deserto, teve que dormir com a cabeça em travesseiro de pedra, estava em uma crise, em uma transição, e aí viu os céus abertos. Estevão viu os céus abertos, viu a glória, viu o poder, viu coisas maravilhosas, estava nem aí para a morte, mas tomou pedradas, perseguições, palavras, calúnias. Mas tu pensa que ele olhou para isso? Tem um texto que eu gosto muito, o apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, que é me esquecendo das coisas que para trás ficam, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Meu irmão, nós temos o alvo, Cristo, nossa chamada, o ministério que confiou nas tuas mãos, temos o alvo. Enquanto Pedro olhou para o alvo que é Jesus, andou sobre as águas, sobrenatural. Quando olhou para a dificuldade, naufragou. Estevão está ali no chão, aqueles homens com um monte de pedra, e começam a apedrejar Estevão.
E o interessante é que eu estava lendo esse texto, eu já li tantas vezes. E ele encerra dizendo assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Falei: Senhor, por que não colocou morreu? Descansou, partiu. Tantos nomes, adjetivos. Mas o texto diz: adormeceu. Ele morreu em si, de fato. Mas vendo a glória de Deus, as pedradas não sentia mais. As palavras e calúnias não atingiam. Chega uma época que você chega a uma maturidade espiritual e está tão cheio que o elogio não te infla mais. E as pedradas não te derrubam mais. Pode elogiar, tu diz amém, glória a Deus, eu sei que é Deus, acabou. Chega alguém com críticas, as críticas também não te derrubam. Se torna maturidade. Está adormecido. Quando o corpo está adormecido, bate, não sente. Toma, não sente. E pastor, irmão, adormece cedo. Porque é tanta pedrada, é tanta palavra, é isso, é aquilo. Um está do lado, não está mais. E está contigo, não está. E tu procura, cadê? Mas está sempre adormecido. Quando você está cheio do poder, cheio do fogo, como Estevão, um servo, alguém que tinha uma boa reputação e cheio de Deus, o céu se abre. E quando o céu se abre, a resposta vem. O céu se abre, se tira-se os empecilhos, e o céu se abre a teu favor. Mas o céu se abrir é o último. Antes tem degraus para subir. E tem gente querendo já chegar e ter céu aberto. Não, sai, eu quero... Não. Respeite os processos. Respeite os processos. Porque se tu chegar e tiver céu aberto, tu não vai valorizar. Se chegasse e já acontecesse, seria fácil. Mas quando tu chega e entende os processos, quando o céu se abre, tu diz: isso aqui é favor, isso aqui é graça, isso aqui é porque Deus viu algo em mim e quer me usar aqui. Então, Senhor, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que o Senhor venha aquecer o negócio e as coisas venham fluir e acontecer. Aí sim você vai estar preparado. Aí sai da frente, irmão, ninguém te segura. Porque vai ser uma tocha humana, onde passa. Eu digo lá na igreja, eu fico imaginando domingo, 7 horas da noite, entre 7 e 8 horas, que é o horário dos cultos nas igrejas. Os crentes tudo indo para a igreja. Bíblia, carro, ônibus, moto. Meu irmão, os capetas devem correr, não sabe para onde. Corre para lá uma igreja, aí corre para outro crente vindo, para outro crente vindo. Luz, como o feixe de luz. Aí você está andando como feixe, iluminando. Virou a rua e iluminou para cá. Aí viu outro varão lá, a paz, iluminou de frente para o outro. Aonde chega sal e luz, onde você passa sendo sal e luz, tocha viva, andando. E aí passa nas vielas, passa nas pontos de tráfico, de prostituição, passa nas ruas. E aí onde você passa, os demônios têm que bater e retirando. E se você passa profetizando, então, libertação, cura, transformação, sai da frente. Entenda quem você é, a identidade que Deus colocou em você. Eu sou um simples servo. Ele também era um servo. Eu sou improvável. Ele também era um improvável. Mas Deus decidiu usar e capacitar. Vamos ficar de pé. Minha hora já está indo embora. Estevão viu os céus abertos. Morreu como um mártir. Deixou a sua marca no meio de tantos homens aqui de Atos. Tantos atos dos apóstolos. Tem um ato de um diácono, de um servo. Novo Testamento, tanta gente cheia do poder, tanto mover. Está Estevão lá. 2 para 3 capítulos contando a história dele. Mas está ele aqui. Viu os céus abertos. Viu os céus abertos. Põe a mão no teu coração. Porque dele procede a saída da vida. E eu vou orar por você nesta hora. Vou orar por você nesta noite. Essa primeira ministração desta conferência. Não importa o que estão dizendo a teu respeito. Não importa as pedradas. Não importa as reuniões em secreto.
Não importa o que diz, até às vezes a tua família. Não importa as palavras. Faça dessas palavras combustível para você queimar cada vez mais. Faça dessas palavras como algo para te impulsionar para os propósitos que Deus tem para ti. Pai, aqui estamos nessa conferência, Pai, nessa primeira ministração. Pai, falamos acerca de um homem chamado Estevão, que era um servo, Pai, um diácono, recém-consagrado, mas cheio de graça, autoridade, unção e de boa reputação. E o que nós mais precisamos é de homens e mulheres cheios de graça, com boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para incendiar essa cidade. E o Senhor escolheu nesta noite aqui, Senhor, a projeto de Deus, homens e mulheres que estão aqui reunidos, orando, jejuando e recebendo a instrução através da palavra, para sair incendiando esta cidade. Ah, papai, em nome de Jesus, que o Senhor venha começar a mudar dentro de nós, primeiro a reputação, porque é ela que vai na frente, ela vai legitimar muitas coisas do que nós estamos falando, então vai mudando a reputação. Tua casa era conhecida como casa de contenda, vai ser conhecido como casa de paz. A tua família era família de brigas, mas vai ser conhecida como uma família de profetas. Você era conhecido como um inconstante, mas vai ser conhecido como alguém constante. Você era alguém que olhava e dizia, vai ficar ali, vai servir e acabou, vai morrer ali, abrindo porta, fechando porta, não sabe ministrar, não sabe orar. Ei, se prepara, Deus te toca hoje, toca nos teus lábios agora, e começa a purificar os teus lábios agora, e começa a te encher como encheu Estevão do Espírito Santo. Começa a ser cheio aí, começa a transbordar, transborde para a direita, transborde para a esquerda, para trás, para frente, começa a transbordar nesta noite. E depois que Estevão começou a transbordar, os céus começou a se abrir. Os céus, ei, não vai ter mais nada represado sobre ti, não vai ter mais céu fechado, não vai ter mais céu de bronze. Deus está abrindo os céus. O que ligar na terra é ligado nos céus. Quem tem intimidade, quem tem céu aberto, fala aqui, Deus confirma lá. Ora aqui, Deus liga lá. Como interruptor que aperta aqui e acende lá. Xanabarabara.